Celebrando a vida e a saúde, as graças maiores que Deus nos concedeu, estamos dando início a mais um programa Estrela Guia na TV. A você, minha telespectadora amiga, a você, meu telespectador amigo, que nos honram com a sua audiência, nosso muito obrigado, na certeza que o programa de hoje irá apresentar a vocês um caminho maravilhoso na Rota dos Caminhos. A respeito do caminho Santiago de Compostela, no Brasil nós temos vários caminhos idênticos, parecidos, e hoje nós vamos começar a apresentar a vocês, através do nosso amigo Fernando Godoy, a história dos caminhos. Na Rota dos Caminhos nós temos o caminho da fé, o caminho do sol, o caminho da luz, o caminho da paz e o caminho da sabedoria. Fernando trilhou todos esses caminhos e hoje nós vamos começar uma série e vários programas apresentando todas as experiências, toda a beleza, toda a profundidade do que é você fazer um caminho desse. Mas sem mais delongas, Fernando, muito obrigado por estar aqui conosco, parabéns por todos esses eventos que você conseguiu fazer. Seu Walter, eu que agradeço pela segunda vez poder estar divulgando o documentário aqui com vocês, muito grato. Só fazendo uma pequena correção, na verdade assim, não são apenas esses 5 caminhos que existem no Brasil. Nós temos muito mais além desses 5. De cabeça eu posso lembrar, tem o Caminho dos Anjos, tem o Caminho das Missões, que é em Santa Catarina, tem uma outra rota também que ela faz via litoral e vai até o final mesmo, a divisa onde termina o Brasil. Ou seja, ainda tem aí além desses 5, pelo menos mais uns outros 5 para percorrer. Esses 5 caminhos que o senhor citou foram os que eu realizei. O que te levou a realizar, eu te conheço já há bastante tempo. Um pouquinho, né? Um pouquinho de tempo, não tanto assim. O que te levou a fazer esses caminhos, Fernando? Então, Sr. Walter, eu comecei a ter essa vontade com 15 anos de idade. E foi na época em que eu peguei o primeiro livro do Paulo Coelho para ler, que foi o Diário de um Mago. Então eu tomei conhecimento a respeito do caminho de Santiago de Compostela, lá na Espanha. E eu fiquei encantado com tudo que eu li. Assim, realmente conseguia me imaginar fazendo aquilo. Só que a vida vai passar. 15 anos de idade, não tinha a menor condição de fazer uma viagem para a Espanha e fazer um caminho desse tipo, e a vida foi passando. E aquilo ficou guardadinho lá no fundinho do coração, aquela vontade. Sempre que passava alguma coisa a respeito de peregrinação, eu dava uma olhada, tal, e casei, né? Tive meu menino, Lucas, que agora já está com 16 anos, e aquilo acabei deixando meio de lado essa vontade, até um dia que o Alfonso, que é um amigo nosso em comum, veio contar a experiência dele no Caminho da Fé, e eu falei, poxa, tem isso no Brasil? Como é que eu não sabia disso? E ele contou aquela experiência e eu falei, na mesma hora eu já olhei para a cara da Ivana assim e falei, olha aí, é a chance de eu realizar esse desejo. E através da experiência dele, né, eu fui procurar as informações sobre o Caminho da Fé e decidi fazer a primeira peregrinação. Aí não teve mais jeito, né? O mosquitinho picou, aí foi a primeira, a segunda, a terceira, a quinta, e eu só não estou na sexta, agora no comecinho de 2018, porque o esforço cobrou um precinho, né? Eu me preparei muito as pernas e a resistência para fazer os caminhos, eu acabei esquecendo de fortalecer um pouco a coluna, e aí veio uma hérnia de disco aí que me tirou do caminho. Pelo menos esse ano de 2018 eu não pretendo fazer nenhum. Mas vai voltar a fazer? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Para que os nossos telespectadores e eu também, como é que funciona esse esquema? Como é que funciona isso? Então, normalmente, esses caminhos, eles têm uma estrutura por trás, né? São associações que organizam tudo. Então, você entra em contato com essas organizações. No caso, hoje, nós vamos falar do Caminho do Sol, né? Que seria o episódio 2 de O Que Vi no Caminho. O Caminho do Sol, através do site deles, o caminhodosol.org, você pega todas as orientações a respeito de quantos quilômetros são, quais as cidades que você vai percorrer, como que você vai fazer esse caminho. O idealizador do caminho lá, o senhor José Palma, é uma pessoa sensacional.
ele te dá todo o suporte, né, a partir do momento que você decide mesmo a fazer a peregrinação. Então você tem uma estrutura envolvida por trás. Você começa a sua caminhada, o Caminho do Sol, no caso, é uma caminhada em grupo, né? Você não pode fazer ela sozinho, diferente do Caminho da Fé, do primeiro que a gente fez. Interessante. Então, no meu caso, foi uma caminhada com mais 9 pessoas, comigo 10, foram 10 pessoas, e 10 pessoas totalmente desconhecidas. Você não, a princípio você não sabe o que cada um ali faz da vida, e você começa a ter essa experiência toda da caminhada, mais a experiência de se relacionar com esses desconhecidos. O final de tudo isso é maravilhoso, porque você tem todas as coisas bonitas que acontecem durante a caminhada, mais a experiência, juntando isso à experiência das pessoas que estavam com você. Por coincidência, no Caminho do Sol, haviam 2 Godóis com Y nessa minha turma, eram 2 irmãs. Então, assim, qual é a probabilidade de eu ir de eu me inscrever para essa caminhada e encontrar 2 Godóis, 2 sobrenomes iguais, sobrenome igual? Então, são curiosidades, né, peculiaridades que enriquecem a história, né? E nesse caminho, nesse momento, o que interage o pessoal? Solidariedade, união, compreensão? Falando do Caminho do Sol, a primeira coisa que você sente, logo quando você começa, na primeira noite, é a perda da sua privacidade. Porque os locais de pouso são locais simples, então você dorme em quartos coletivos. E você está ali com 10 pessoas que você acabou de conhecer. Então essa coisa da perca da privacidade assim, me chamou a atenção logo no início. E a partir disso, você vai desenvolvendo uma relação com essas pessoas. E com a caminhada. O caminho, ele te traz te leva a uma interiorização, ele te leva a um estado... eu chamei isso de solitude no Caminho da Fé porque eu estava sozinho. Eu não posso dizer solitude no Caminho do Sol porque tinham mais pessoas, mas te traz um estado de paz e de pertencimento que poucas vezes eu senti na vida. E o caminho trouxe isso para mim muito forte, todos eles, independente de qual seja. E caminhar em grupo, é lógico que são 241 quilômetros o Caminho do Sol. Então foram 11 dias de caminhada. Pulando? Mais ou menos. Porque não é simplesmente caminhar, tem toda a austeridade do caminho em si. O Caminho do Sol, ele é o caminho mais plano dos 5 que eu fiz. Se fosse comparar mesmo a dureza das subidas, o Caminho do Sol ele é o mais tranquilo. Em compensação, ele não se chama Caminho do Sol à toa. Porque o Sol é forte, é uma coisa, é um dos complicadores. Você está exposto ali aos elementos e é um caminho muito quente. Ele é feito no interior de São Paulo. Isso. Então, o caminho começa em Santana do Parnaíba e aí ele vai passando por várias cidadezinhas. Então, entre elas aí Cabreúva, Itu, Salto, Itu, Elias Fausto, enfim, ele vai seguindo até chegar em Águas de São Pedro, que é onde eles têm o Templo de Santiago lá. Ah, tem o Templo de muito Santiago? Muito bonito, muito bonito. Se chama Que Casa legal. de Santiago. Então você é recebido num lugar de muito verde, muito bonito, com uma imagem de Santiago de Compostela, né? E é onde você recebe a sua Ara Solis, que é o seu certificado de conclusão de curso. É esse que está na sua Esse mão. aqui? Isso. Esse é o... Que prazer receber esse documento aí, esse certificado. É uma emoção muito forte, porque são 241 quilômetros. É um desafio muito grande, né? Desafio não só físico, né? Físico. É um desafio mental também. Porque, embora você, nesse caso, está ali na companhia de 10 pessoas, mas você está longe da sua família, você está longe de toda a sua rotina normal, diária. Então, esse fato de você estar vivendo uma outra vida ali no caminho, você acaba prestando atenção em coisas que normalmente você não presta no dia a dia.
Então, e valorizando muito mais pequenas coisas que você não valoriza no dia. Não é que você não valoriza, mas é que está tão ali, tão fácil, então que você acaba deixando para lá, né? Acaba parecendo que é natural e não é. Eu vou dar um exemplo, a água. É uma coisa que a gente gasta à toa em casa, desperdiça muitas vezes, e no caminhar ela se torna indispensável. Então, e valiosa. E muito valiosa. A possibilidade de você se refrescar na sombra de uma árvore pode parecer uma bobagem, mas se você estiver andando a 1 hora, 1 hora e meia, com o sol forte na cabeça, sem uma árvore ao redor, e de repente você encontrar aquela linda parada grande com uma sombra, a grandeza daquilo, de se deitar ali, poder usufruir daquilo que a natureza está te dando, a forma de enxergar essas pequenas coisas muda. É uma integração à natureza, né, Fernando? Total. E a espiritualidade Total. também. Total. E assim, o caminho, ele não deve parar ali no caminho, né? Qual que é o meu objetivo com isso? É pegar todos esses pequenos aprendizados e trazer eles para o meu dia a dia. Aqui, na cidade, com o conforto da minha casa. E principalmente divulgar, que é o que você está fazendo agora. Sim, sim. Uhum. Foi uma chance de eu poder fazer duas coisas que eu gosto muito. Primeira era essa vontade de fazer rotas de peregrinação, que eu sempre tive. Eu falei para você, desde 15 anos. E outra coisa é fazer vídeo, que é a paixão da minha vida, é o que eu faço para viver. Então, poder unir essas duas coisas é um prazer enorme. E poder passar isso para as pessoas também. E vamos ressaltar, não podemos deixar de ressaltar, né, a importância da família, né? A Ivana e o Lucas, né, que entenderam, te entenderam, participaram. Embora longe de vocês, eles não deixaram de estar participando, né, dessa caminhada. Como eu poderia ficar 11 dias em paz fazendo esse tipo de caminhada se eu não tivesse o apoio deles, né? E a compreensão, principalmente da Ivana, né? Minha esposa, que me apoia 112% em tudo. Nós vamos mais adiante mostrar na íntegra, né, um vídeo do comentário desse caminho, do Caminho do Sol, né? Vamos fornecer um pouquinho mais de coisa para os nossos telespectadores. É o seguinte, isso tem um custo. Como é que funciona? Existem umas paradas? Sim. É o que está aqui? Esse é a credencial, né, do Caminho do Sol. Então, quando você se inscreve para fazer esse tipo de caminhada, você vai receber essa credencial. A organização do Caminho do Sol, ela já vai avisar os lugares aonde você vai passar essas noites, de que o Fernando Godoy está chegando lá tal dia, provavelmente, mais ou menos eles dão um espaço de hora, porque nem todo mundo faz a caminhada no mesmo ritmo. Então essas pessoas já estão nos esperando. Normalmente são casas de pessoas da comunidade local, que nos recebem dentro da casa, no seu próprio lar, nos dão janta, nos dão banho e uma cama para dormir. Como o Caminho do Sol é uma caminhada em grupo, nesse caso a maioria dos locais foram realmente posadas, né? A gente até dormiu em posadas bem familiares, mas assim, que já tem uma estrutura de posada para poder receber os peregrinos. Família Bianchi, Albergue Mombuca, Bar do Jarbas, isso tudo deve te trazer muitas lembranças. Com certeza. Sítio São Sebastião. O albergue, o Mombuca, né? Mombuca e depois Arapongas foram dois, eles chamam, são dois hospedeiros, na verdade são dois voluntários do Caminho do Sol, são pessoas maravilhosas, que é o Calango e a Delma, e eles têm uma filha, entre aspas, que é a cadelinha deles, chama Remela. O pessoal que assistiu o filme vai conhecer um pouco a Remela. Esse filme vai ser uma maravilha, viu, Fernando? São pessoas assim... não dá para descrever o prazer com que eles nos recebem e o prazer que fica toda essa interação, né? Esse choque de culturas diferentes, porque a gente está falando de lugares que são a gente fala interior de São Paulo, mas é realmente zona rural de São Paulo. São modos de vida, um modo de vida que totalmente diferente do nosso dia a dia. Então, eles aprendem muito com a gente aprende mais ainda com eles, né? Mas também não é só coisa difícil.
Tem as Delícias do Milho. Me conta aí. Delícias do Milho já é chegando já é em Águas de São Pedro mesmo, chegando já na Casa de Santiago, tem uma venda lá, chama Delícias do Milho, e normalmente a gente já está com um palmo de língua para fora, porque pegou todo aquele calor até chegar na cidade, e a gente para ali para comer alguma coisa, tomar um suco de milho, ou tomar um refresco qualquer. E assim, eles carimbam, as credenciais são carimbadas, não é só nas pousadas, esses pequenos estabelecimentos que a gente passa durante o caminho também tem os seus carimbos, e a gente vai marcando ali, para ficar esse tipo de lembrança mesmo. Porque, na verdade, as pessoas assumem um compromisso, né, Sim. quando começam a caminhada. Né? Sim. É um compromisso. No meu caso, eu não faço peregrinação por motivos religiosos. Então, eu assumo um compromisso comigo de fazer a caminhada, de me realmente viver a caminhada intensamente e, é claro, concluir a caminhada. Mas é óbvio, se acontecer algum problema, alguma coisa que me tire, né, alguma coisa mais séria que me tire do caminho, né, tem que haver um bom senso. Felizmente eu só tive problema na primeira vez, no Caminho da Fé, que eu contei para o senhor a primeira vez, eu tive um problema físico, né, eu machuquei o joelho numa descida e depois acabei bebendo uma água não muito boa, para ser bebida. que não era para ser bebida ali, e acabei tendo problema, complicações estomacais e tive que parar e voltar meses depois. Mas enfim, quando a gente quando se dedica a fazer esse tipo de caminhada, a partir dali, com certeza a sua vida vai mudar um pouquinho. O assunto está muito interessante, mas agora nós temos que pedir licença a você, para nós façamos um breve intervalo. Voltamos já. Nós estamos agora no segundo bloco do programa Estrela Guia na TV. Hoje nós estamos falando com o Caminho do Sol, com Fernando Godoy, e nós vamos agora apresentar a vocês o documentário na sua íntegra, tá? Para que vocês possam realmente entender toda a profundidade, toda a beleza, toda a importância que se faça isso. Depois que vocês verem esse documentário, nós vamos o Fernando vai dar a indicação de como você pode fazer, assim como ele fez, o Caminho do Sol. Mas vamos a ele.